Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é a importância da paciência. Aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá a todos os ouvintes, aqui é a Karen e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Olá a todos, meu nome é Sayuri e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado meninas. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal, compartilharem o episódio e também ativarem o sininho de maneira que mais e mais pessoas tenham acesso aos ensinamentos do Mestre Okal e vocês também possam ficar atualizados dos novos vídeos que a gente publica no canal. Hoje a gente vai falar sobre a paciência, a virtude, a importância da paciência. A gente já falou isso em outros episódios, da perseverança, paciência, mas é sempre bom retomar esse assunto. A gente começa com o Guia para o Coração, um modo de vida que economiza energia. Quando você está lutando apressadamente para o seu desenvolvimento, contrariando as suas expectativas, o vento da oposição pode começar a soprar com mais força. Se isso não bastasse, quando você decide agir corajosamente, pode defrontar-se com situações desesperadoras. Nessas ocasiões, certas pessoas podem pensar que se acovardam, tornando-se introvertidas e pouco falam. Amigos e familiares muitas vezes as testemunharão mergulhadas profundamente em seus pensamentos, e elas próprias podem começar a pensar que pararam de evoluir. Essas pessoas pararam de procurar a aprovação de outras e, em vez disso, passaram a examinar a própria mente de maneira profunda. Quando você achar que se tornou um covarde e quando se torna muito cauteloso, é bem provável que sua alma esteja crescendo. Os que não exageram em suas ações e compreendem que esse é o modo de vida que economiza energia, são os que de fato estarão capacitados a alcançar a vitória. Bom, é bastante interessante essa parte que o mestre comenta das pessoas que acabam ficando mais introspectivas. Às vezes parece que quem é introspectivo tá fugindo das situações ou não tá se importando muito, mas ele comenta que essa fase de introspecção ela é importante para a gente se analisar, para a gente se conhecer melhor. Eu acho que isso é uma lição bastante importante. Para aqueles que são introspectivos, fiquem tranquilos, não há nada de errado nisso. Eu sou um deles e eu sempre achava estranho assim, porque que eu ficava quieto, não queria conversar, mas é introspecção, você é uma característica e é uma fase importante da vida também, a gente ficar mais introspectivo às vezes. E também ele faz um comentário de os que não exageram em suas ações. Isso é importante também. Aquelas pessoas que sabem trabalhar dentro dos próprios limites, que não são exacerbados, que não exageram. Isso é uma parte da sabedoria também. Como a gente está falando sobre economia de energia, quem excede no trabalho, no estudo, na saúde, vai acabar gastando muita energia e ela vai acabar acabando rápido. E no fim das contas não consegue fazer nada daí. É igual a natureza, por exemplo. Eu tava conversando com um amigo meu que ele fez geologia. Ele estudava as rochas e, por exemplo, movimento de rio. Ele falou que um grande aprendizado que ele teve estudando a natureza, a parte dos minérios e o fluxo de rios, é que um rio, ele sempre porque ele muda o percurso dele ao longo do tempo. Ele sempre muda o percurso para ter um modo que ele gaste o mínimo de energia. Por isso que ele muda o percurso dele. A natureza ela tá sempre tendendo o mínimo de energia. Tudo que ela faz, ela usa o mínimo. Pode parecer, sei lá, preguiça ou... Por que não usa sempre o máximo? Eu também não sei responder por quê. Ah, achei que você ia falar. Eu tava... Por quê? Meu Deus. Foi mal, hein, cara? Já fez um suspense. Eu também não sei. Mas isso que é legal, entendeu? Você fala assim, por que será? Também não sei. Não é legal fazer isso, né? Agora pensando bem, é verdade. Não é tão legal. Deixou assim a gente mal com a expectativa. Por quê? Eu também não sei. Bom, é aberto à análise, certo? Tá bom. O motivo... Mas assim, o fato é, a natureza sempre usa o mínimo de energia. E eu sempre busco aprender com a natureza, porque ela é muito sábia. Na nossa vida, talvez a gente também tenha que buscar
o mínimo de energia e continuar fazendo. Acho que na natureza não tem desperdício. Né? Isso. Não tem. Ela sempre busca o mínimo e sem desperdício. É o equilíbrio, né? E aqui o mestre, ele comenta nessa parte também que muitas vezes as pessoas que elas também estão introspectivas, às vezes elas também trabalham com o mínimo de energia. Elas só estão usando a energia necessária e não querem gastar mais do que o necessário. Usa o tempo para introspecção. Enfim, isso é um período importante também. Mas a introspecção, ela é uma característica da pessoa ou ela fica introspectiva? Entendeu? Tem ambos os casos, eu acho. Tem pessoas que já são introspectivas e aí tem pessoas que se tornam introspectivas. Por exemplo, pessoas que começam a se aprimorar espiritualmente. Aí ela começa a sair menos, começa a ler mais, começa a meditar mais. Ela naturalmente vai ser mais introspectiva. Ela acaba se tornando mais introspectiva. Eu já li não sei se foi um TED que eu assisti, que eles falam assim a energia, qual que é a relação assim, né, que tem do gasto de energia de uma pessoa introspectiva e também de uma pessoa extrovertida, né? Daí fala assim que a pessoa que é extrovertida, ela consegue ter mais energia quando ela interage com o mundo, sabe? Quando ela sai, quando ela fala com as pessoas, quando ela tem essa interação social, assim. Aí, o contrário das pessoas que são introvertidas, assim. Que as pessoas introvertidas, quando elas estão com essa interação social, assim, de falar, tal, ela perde a energia. Então, ela tem que ganhar a energia ficando no cantinho dela, ficando quietinha, assim. Então, é muito isso, assim. É interessante essa reflexão, porque é um jeito de você saber como que você é, né? Se você tende mais à introspecção ou à extroversão, assim. Então, no meu caso, por exemplo, eu tô no dia de trabalho, eu tive 3 reuniões, e nas 3 reuniões eu tive que ficar falando, ficar fazendo apresentação e tudo mais. No final do dia eu tô esgotada, de verdade. Eu não consigo fazer mais nada. Eu preciso ir pra casa e dormir, sabe? Preciso ficar quieta, assim. Então eu já entendi que eu sou introvertida, né? Mas não, tem pessoas assim que saem de uma reunião e quer ir pra outra, e depois quer ir pra lá, quer falar, quer não sei o quê. Essa pessoa, ela ganha energia falando, né? Mas é o jeito dela, assim, é aquele... Como que fala assim? É da natureza mesmo, isso é característica. Assim, mas aí por isso que ficou a minha dúvida, assim, será que a pessoa é inata? Essa característica é inata? Ou é algo que ao longo da vida isso vai mudando? Será que, sei lá, uma pessoa que é introvertida, daqui a 5 anos ela vai se tornar extrovertida, por exemplo? E depois ela vai voltar a ser introvertida? Não sei. Bom, fica aí caso a caso, Eu também não sei. Agora todo mundo vai adotar a minha estratégia. Não, mas eu acho que tem um pouco de personalidade, mas acho que também tem épocas da vida, né? Que a pessoa tá mais introvertida ou mais extrovertida também. Bom, enfim, a introspecção ela não é um erro, né? E você trabalhar com o mínimo de energia também não é uma coisa errada. Não. Você buscar sempre... Mas você precisa, na verdade, de muita sabedoria para você não exagerar. Porque é fácil já exagerar. É igual você vê, por exemplo, quando eu fazia cursinho, tinha uma menina que ela estudava de madrugada até as 2 da manhã, daí ela acordava às 6 para estudar de novo. Aí ela fez isso durante 6 meses, ela teve que parar de estudar. Ela teve problema de saúde. Porque ela não consegue manter esse ritmo, né? Não é um ritmo saudável. Assim, eu não tô criticando ela, mas eu acho que é mais fácil você fazer isso do que você falar, não, eu vou estudar 1 hora só hoje, o ano inteiro. Eu acho que é mais difícil você falar, eu vou estudar 1 hora hoje. Sim. É muito mais difícil. E eu vou descansar no domingo. Putz! Porque se você sabe que você tem que estudar e parece que quando você tá descansando, você não está estudando. Aí você sente aquele, nossa, eu devia estar estudando e não tô, né? Aquele da importância do cansaço que a gente já explicou em alguns episódios aí, em um episódio anterior aí, né? E acho que também a gente fala muito do caminho do meio, porque acho que a gente sempre tá tendendo pra algum extremo, né? Por isso que a nossa vida é conseguir justamente trilhar esse caminho, porque é difícil, porque a gente, acho que o ser humano tá sempre ou indo muito pra um lado de, vou estudar
máximo que eu puder, ou tipo assim, eu não vou fazer nada, né? Então essa... Mas eu entendo essa menina, tipo, na minha época do cursinho, eu lembro que eu cheguei a comprar pó de guaraná pra eu conseguir ficar mais tempo acordada pra eu estudar. Meu, passou, sei lá, não foi nem 6 meses, pra mim foi, sei lá, passou uma semana, me deu uma dor de estômago. Ah, sério? Porque o pó de guaraná, pra mim, o estômago e o pó de guaraná não se conversaram muito bem, assim. E aí afetou a minha saúde, né? Então assim, nossa, eu aí que você entende assim, não, pera, eu acho que eu tenho que diminuir meu ritmo. Como assim eu não vou dormir pra eu estudar, sabe? Eu tenho que respeitar meu corpo também, os limites do meu corpo. Mas é difícil mesmo, porque não sei, exige você ter um controle maior da sua mente e da sua observação do que você está fazendo, assim, sabe? Às vezes eu poderia, por exemplo, eu ter uma dor de estômago, tipo, continuar tomando pó de guaraná, depois tomar um remédio para estômago e continuar querendo estudar, sabe? Então, mas não, assim, dá um passo para trás. Pera, o que eu tô fazendo? Essa dor de estômago é do quê? Eu nunca tive dor de estômago, por que agora eu tô com dor de estômago, né? Então é aquela observação, né? É o controle da mente também, observação do que tá acontecendo, para não ficar tão focada só no estudo, no caso. No primeiro momento pode parecer fácil, mas não é não. É igual investimento também, as pessoas que investem dinheiro. É difícil você economizar todo mês e investir por 20 anos. Quem consegue fazer isso é uma pessoa louvável. É muito mais fácil você pegar e falar, agora eu vou ficar milionário, aí assim, em um mês, aí vai... A pessoa que tem a disciplina ali todo mês, reserva um pouquinho. Você vê, ela tá trabalhando com o mínimo de energia, se for ver. Ela pega lá 10, 15% todo mês, vai fazendo isso. E tem paciência. É recorrente isso, mas eu acredito que o caminho do sucesso seja esse. Se você analisar a lei da ação e reação, de maneira lógica, racional e calma, faz muito mais sentido você fazer uma coisa com o mínimo de energia por bastante tempo. Não é o mais fácil, mas é o que faz muito mais sentido. Então, esse é o aprendizado que a gente tem do economia de energia, introspecção, não exagerar, o não exagero. Isso é importante. Eu também erro bastante nisso aí também, principalmente na parte de descanso, né? Então, todo mundo erra, né? Mas é bom, vai errando e aprendendo. Mas enfim, a natureza sempre, se for para ter um modelo é esse, a natureza sempre trabalha com o mínimo de energia. E ela nunca desiste. Ela tem um estresse que ela recebe, ela absorve aquilo e ela muda alguma coisa. Ela sempre vai fazendo isso. Mas ela sempre tende a voltar para o mínimo de energia. Ligação química é assim também. Por que o hidrogênio e o oxigênio, por exemplo, eles estão no alto nível energético? Para que eles fazem uma ligação covalente? Para ter o mínimo de energia. Os elementos químicos se conectam para baixar a energia, não é para aumentar. Eles desconectados, eles têm uma energia muito alta, então eles ficam reativos. Aí um liga com o outro, a energia deles baixa, aí eles ficam instáveis, aí continua. Mas é isso, né? Quando isso acontece, a chance de você ficar estável, com você, tipo, mais tempo, assim, é maior, né? O princípio de ligação química é esse, a estabilidade energética, não é reatividade. Isso aí é uma coisa que tem na natureza, a gente só aprende, né? Eu não sei porquê também, de novo. Hoje eu tô no modo só sei que nada sei. Você tá jogando aí... Hoje já saiu e explica. Eu não. A Karen. Nossa, eu posso falar uma frase? Peraí. Pode, nós estamos aqui. Você falou do eu só sei que nada sei. Não, peraí. Eu até tirei foto dessa palestra aqui, peraí. Um momento, por favor. O aumento do conhecimento é como uma esfera dilatando-se no espaço. Quanto maior a nossa compreensão, maior o nosso contato com o desconhecido. Então, aí você falou, quanto mais eu sei que nada sei. Eu falei, mas é isso. Não é profundo, né? Bem observado. Sim. Bem observado. É isso aí. Bom, então eu vou continuar aumentando minha compreensão pra me convencer que eu não sei de nada mesmo. É isso aí. A gente vai pro segundo tópico, que é seja flexível como um bambu. O bambu resiste ao vento. Por mais forte que sejam as ventanias, suas varas não se quebram facilmente. Ele não é uma planta forte, mas graças à sua flexibilidade, tampouco pode dizer que seja fraca. Sopra o vento, cai a chuva, ele continua crescendo.
A marca desse crescimento em seus colmos parece dizer: foi esse o tanto que eu cresci. Pois bem, eu às vezes me ponho a imaginar como o bambu se sente ao criar esses nós. Cada vez que acrescenta um novo nó, deve pensar: eu consegui aumentar um pouco mais minha altura. E com certeza isso lhe dá um delicioso sentimento de realização. Bom, esse exemplo do bambu ele é clássico, a gente já ouviu isso trilhões de vezes, mas eu acho que é importante sempre rever a questão da flexibilidade e não esquecer da importância da flexibilidade. Uma árvore que ela é muito forte, ela não tem flexibilidade, rígida, ela quebra muito fácil. Pneu é assim também. O pneu no começo eles pegavam a borracha mais rígida que possível. Aí botaram para rodar no asfalto, como você tem ar dentro, a pressão aumenta, o ar fica expansivo com o aumento de temperatura. E mais o atrito do asfalto, o pneu, se ele é muito rígido, ele estoura. Porque ele não consegue absorver o impacto do atrito nem a pressão do gás. Aí eles fizeram uma borracha que eles chamam de resiliente. Na psicologia tem também esse termo, resiliência. O que ela faz? Ela absorve o impacto do asfalto e ela consegue lidar com esse impacto. Então ela irradia. E aí ela continua, ela absorve e irradia. Ela continua, a borracha não estoura. É o mesmo princípio do bambu e a gente ouve bastante essa palavra resiliência. Esse ano é o ano do Leis do Aço, do Mestre Okawa. Ele publicou as Leis do Aço. E o aço é isso. Ele é resiliente. Você não é uma pessoa rígida. Você é uma pessoa resiliente. Mesmo que você tenha um impacto, não quer dizer que você vai bater de frente. Isso que é interessante. Você tem um problema, você não quer destruir esse problema, ou você tem um fracasso, uma tristeza muito grande, você não vai bater de frente com ela. Você vai absorver aquilo e vai descartar o que é desnecessário, vai pegar o que precisa e vai continuar vivendo. É esse movimento. Tem um amigo meu, que eu tava conversando com ele, ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele falou que no trabalho dele tinha 3 tipos de pessoas. O primeiro era a pessoa que ela levava tudo muito a sério. Por exemplo, o chefe falava uma coisa, era 100%. Então todo o trabalho que o chefe dava, ele fazia. Tudo que o chefe falava, ele absorvia. O cara, ele levava tudo muito a sério. Aí esse é um extremo. Aí tinha o outro extremo, que é a pessoa que ela liga o foda-se. Ela não tá nem aí. O chefe fala, não tá nem aí, não chega na hora, vai embora sem terminar trabalho. Ele é outro extremo. E qual que é o meio? O cara que filtra. Ele falou, o cara que filtra. Então o chefe falou 20 coisas, ele vai filtrar. O que ele consegue fazer? O que será que dá pra fazer? Como é que ele pode contribuir para a empresa? Ele filtra. Esse tipo de situação, ele é uma pessoa resiliente. Isso aqui é o bambu também. Ele não é rígido, ele é resiliente, é flexível. Ele não quebra com facilidade, né? Então imagina... tem o bambu e tem algum outro material rígido, não sei, também do lado a lado, assim. Se você tenta dobrar os dois, assim, pra encostar no chão, o bambu, ele consegue e depois ele volta, né? Agora, o outro material lá, se ele for rígido, ou você não vai conseguir, ou você só vai conseguir se quebrar. Se quebrar. Né? E aí não era mais o... Ele não fez o que tinha que fazer e também não volta a ser o que era. Sim. Eu acho que no nosso dia a dia, né, igual eu falo aqui, que você ser forte tem uma boa dose de flexibilidade, porque acho que pra lidar com as coisas, né, tipo, imprevistos, as coisas, a gente tem que ter uma boa dose, a gente já tá falando de paciência, né, uma boa dose de flexibilidade, né. A gente até teve um dia conversando, falando, por exemplo, às vezes, pessoa que é boa pra viajar, que é pessoa que consegue lidar com imprevisto, consegue não se importar com coisas às vezes muito pequenas. E eu acho que a gente ter uma vida feliz depende muito da gente ter essa flexibilidade, porque a gente vive num mundo que não é perfeito, as pessoas não são perfeitas. Então se a gente não tiver um mínimo de flexibilidade, a gente sofre muito com todas as coisas, né? E também tem o aspecto cultural, né? Se você muda de residência, você muda de país, por exemplo, é uma outra cultura, são outras pessoas. Então você tem que ter essa flexibilidade para você conseguir viver nesse outro lugar, né? Conseguir fazer amigos, conseguir influenciar pessoas nesse outro lugar também. Então tem que ter essa troca, né?
Você entenda que a cultura é daquela forma, o que você vai fazer? Você vai se adaptar, para você se tornar flexível. Né? Eu achei interessante quando você falou do pneu, eu lembrei do carro, né? Porque os carros antigos, eles têm uma lataria muito mais rígida, né? É ferro, né? Então, quando sei lá, num acidente de carro, por exemplo, batia, o impacto daquela batida, às vezes ia direto pro motorista, né? Porque a energia daquele impacto vai para algum lugar, né? Então acabava indo para o motorista, que poderia sofrer um dano muito mais forte. Agora as laterias são muito mais são mais moles, entre aspas, são mais flexíveis. Então quando vai uma batida assim, essa energia da batida acaba indo na própria lataria, por isso que ela amassa mais. Só que isso faz o quê? Isso protege mais o motorista, né? Porque a parte daquela energia da batida foi na lataria, não foi na pessoa que está dirigindo, por exemplo, né? Então, esse ponto é interessante também de citar. Uhum. E o mestre fala que o bambu não necessariamente ele é um material fraco. Ele é flexível. É diferente você ser fraco e você ser flexível. É tênue uma diferença da outra. E você precisa de muita sabedoria, na verdade, para conseguir absorver o que acontece, selecionar, filtrar e pegar só o que é importante e continuar e seguindo em frente. Sim. Não é fácil. E é aquele negócio do foco, né? Por exemplo, no trabalho, você precisa ter essa resiliência, essa flexibilidade. E aí acontece alguma situação, só que o seu foco é entregar tal resultado ou fazer tal coisa acontecer. Você ser rígido é você querer fazer com que as coisas aconteçam daquele seu jeito, assim, né? Mas você tem que entender que existe um ambiente do trabalho que é diferente, existem as pessoas diferentes que estão lá, que podem, que estão ali interagindo nesse espaço para que esse trabalho aconteça. Então, assim, o que você quer fazer no final? Você quer forçar para as coisas acontecerem do jeito que você quer? Ou você vai tendo aquela resiliência, entendendo como é que tá o ambiente, aquelas pessoas, mas no fim você chegar naquele resultado, sabe? Não foi do jeito que você achava que tinha que ser, mas no fim você chegou no resultado, que é o que importa, né? No caso, na empresa, no trabalho, por exemplo. Quando a gente lida com o ser humano, a gente tá lidando com pessoas que têm emoções. E você ser muito rígido, ou querer muitas coisas do seu próprio jeito, é você ignorar a emoção alheia. A emoção das pessoas ou a capacidade das pessoas de falharem também. Não existe um método perfeito, mas um método flexível e bom existe. É o que a gente comentou naquele episódio, que o feito é melhor que perfeito. É isso, a questão do trabalho é isso aí também. E a questão do que as pessoas falam pra gente, tudo envolve flexibilidade. Não dá, é aquela questão de você não se levar muito a sério. E não levar muito a sério também o que as pessoas falam de você. Ou, enfim, as críticas. Se você é muito rígido em questão de receber crítica, você não vive. Se você tá numa posição de liderança, você não vive. Você vai ficar doente, sei lá. Tem que ter essa flexibilidade mesmo. Isso é bastante importante. Lidar com os nossos próprios fracassos também. Como é que você falou? Ninguém chuta cachorro morto, é isso? Exatamente. Então... explica essa ideia. Saiu de tá rindo, de alegria, tá criando discípulos aí, Sérgio Futigano? É isso aí, ó. Só joga e fala, Gabriel, por favor, explica esse exemplo. Eu vou explicar esse exemplo com outro exemplo. Uau! Só exemplo aqui. Não, é que assim, ninguém chuta cachorro morto, se você tá fazendo alguma coisa, você vai ser criticado. E as pessoas têm um desejo estranho de se sentirem importante criticando alguém importante. Quando uma pessoa ela não se sente importante, o que ela faz para ser importante? Ela fala mal de alguém, ela critica alguém que está numa posição de liderança. Por exemplo, teve uma vez que o príncipe de Gales ele foi escalado para uma guerra e ele entrou na marinha. E tinha um hábito dos marinheiros daquela época de chutar a bunda dos outros, das pessoas que acabavam chegando as novas. E entraram várias pessoas no barco. Só que adivinha de quem que todo mundo queria chutar a bunda? Claro que era do príncipe. Quem não quer chutar a bunda do príncipe de Gales? Porque você não é qualquer bunda que você vai chutar, é a bunda do príncipe, entendeu? Você pode contar pros outros, velho, eu chutei a bunda do príncipe, é muito mais legal. E quando você critica alguém que tá num cargo de importância, você se sente assim.
E aí, por isso que ninguém chuta cachorro morto. As pessoas sentem um desejo estranho de falar mal ou criticar alguém que tá fazendo alguma coisa. É isso. Às vezes você nem tá tão errado no que você tá fazendo. Só que a pessoa que ela é frustrada, que o mundo tá cheio, às vezes, infelizmente, ela vai sentir prazer em falar mal de você, ou humilhar você na frente dos outros, ou te prejudicar de algum jeito. Porque você tá fazendo alguma coisa. Essa é a filosofia do ninguém chuta cachorro morto. Não é que quem tá no cargo de liderança tá sempre certo. Quando você faz alguma coisa, você tem que refletir muito mais. Você tem que pensar muito mais. Só que você não pode levar muito a sério o que as pessoas falam. Porque senão... Porque você é a bunda que todo mundo vai querer chutar. Meu Deus, que violência, né? Pois é. Já pensou se alguém fala, Karen, chuta a bunda, não sei o quê. Eu chutar e pedir desculpa depois, desculpa. É só uma analogia. Não é pra chutar a bunda. Isso é uma metáfora. É uma metáfora, foi um Nada- exemplo. Não, por nada- favor, não leva a literal, não. Senão vai começar uma chutação aqui, eu quero ver. Foi só um exemplo, é isso. Entendi. As pessoas têm um prazer estranho de falar mal ou criticar alguém que tá fazendo alguma É coisa. um jeito de... Uma tentativa de tentar diminuir aquela pessoa pra você se sentir exatamente. mais, assim. Exatamente. E aí, tem gente que olha, fica buscando defeito pra falar, né? É a pessoa infeliz, no fim das contas. Por isso que a gente tem que aumentar o número de pessoa que é feliz. O que uma pessoa feliz faz? Tem uma posição de liderança, ela vai querer ajudar o outro. Essa é a pessoa feliz. Fala, olha, eu sei que não tá tudo certo, mas será que eu posso ajudar? Pronto, feliz. O que o infeliz faz? Ah, não tá tudo Isso. certo. Não, tá tudo errado. Você está fazendo tudo errado. Só que... Aí critica, aí fala mal. Aí tá tomando o próprio veneno, vai ter que se lascar envenenado. Aí cada um tem a sua responsabilidade. Mas quem tá em posição de liderar ou de fazer alguma coisa, né? Nem liderar, vai ser criticado, meu. Não adianta. É igual, já viu em casa, quando vai viajar a família e tem a pessoa que é responsável pela viagem? Todo mundo critica ela. Por quê? Porque ela tá tentando fazer o raio da viagem. Ou do almoço em família, sei lá. Todo mundo vai falar mal dela. Só que por quê? Porque ela tá tentando. Quem tá no sofá dormindo, ninguém fala mal. Por quê? Porque é cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. O cachorro tá vivo, vai ser chutado. Não adianta. Eu lembro quando eu liderava o time de rugby na faculdade, todo mundo falava mal de mim. Todo mundo criticava o que eu fazia. Por quê? Porque eu tava fazendo alguma coisa. Onde que ia colocar o campo, se o feminino ia treinar com o masculino, qual bola ia comprar. Claro, a gente tentava chegar num consenso, mas claro que você vai ser criticado. Não adianta. Tem que acostumar, meu. Sim. Ou vira cachorro morto, aí ninguém vai chutar. Né? Sabe um negócio interessante do bambu? Que ele fala... Com licença, deixa eu pegar aqui a revista aqui. Que ele fala do nó, né? Tipo... Quanto mais nós o bambu tem, mais comprido ele fica. Isso. Né? O nó acaba sendo o indicativo do crescimento do bambu. Mas quanto maior ele fica, mais flexível ele é, né? Então aquele bambu pequenininho ainda é meio difícil torcer ele, por exemplo, né? Dobrar ele, assim. Quanto maior ele fica, assim, mais flexível ele é. Mas mais nós ele tem, né? Mais... A gente pode falar de mais dificuldades ele passou na vida, né? Os ciclos, assim. E esse trecho aqui é o trecho do pensamento vencedor, né? Que eu lembro que quando eu li esse trecho, e aí eu acho tão bonitinho isso aqui, ó. A marca desse crescimento e seus cons parece dizer: foi este o tanto que eu cresci. Não é bonitinho? Ai, que fofo. Bonitinho. Não é? Tá bom, era só isso o comentário. Não, bem observado. Porque essas experiências, elas vão realmente amadurecendo a gente, né? E quando você tem várias experiências de sucesso e fracasso, você vai ficando mais flexível mesmo. Tem um livro que chama As Leis da Esperança. O mestre fala que pessoas que nasceram em um ambiente muito afortunado, por exemplo, sempre foi elogiado, nunca teve nenhum problema, foi bem na escola, e a vida inteira foi indo bem, assim. Quando essa pessoa ela vai trabalhar em algum cargo que tem outras pessoas, geralmente ela fracassa. Por quê? Porque ela não tem esses comos do fracasso. E ela não tem flexibilidade. Por exemplo, eu quero que vocês façam A. Aí tem um time, uma equipe. Se a equipe não faz 100% de A, a pessoa já fica pistola. E dá bronca, e chora, e grita. Por quê?
porque não tem esses comos. Não conseguiu, muitas vezes, adquirir essa flexibilidade ao longo da vida. Sim. Isso é interessante, essa... E tem, né, várias pessoas assim. Mas isso vem da experiência mesmo, somente do fracasso. Ela passou por... Assim, ilesa. Ela passou ilesa, é. assim, ela não teve nenhum fracasso, assim, foi tudo muito bem, assim. Então ela teve aquele ambiente, entre aspas, protegido, né, em que tudo dava certo, tudo dava bem. E aí, claro, diante de um fracasso, a primeira vez que ela tá passando por aquilo, vai ser um baque pra ela mesmo, né, ela nunca passou por aquilo. É que acho que experiência ruim obriga a gente a mudar, né, às vezes coisas que não tão boas, né. Tipo, vou dar um exemplo, mas é muito pequeno o exemplo. Mas, por exemplo, eu estudei até a 5ª série na mesma escola. E eu não gostava de pessoas novas. Eu não gostava quando entrava gente nova. Chutava a bunda delas? Não, eu não sou violenta. Gente... Saiu do futebol, que é isso? Só não gostava. Quando entrava gente nova na turma, não gostava. Não gostava quando entrava gente nova. E eu não gostava muito de conversar com pessoa que eu não conhecia. Então, assim, sempre queria manter as mesmas amizades, não queria que... Mínimo de energia. É. Isso assim, até a 5ª série. Aí, depois da 5ª, acho que até o 3º, por diversas razões, eu mudei muito de escola. Tipo assim, acho que mais de 7 vezes, sei lá. Praticamente cada ano eu tava numa escola diferente. E aí, o negócio virou, né? Porque aí todo ano eu era pessoa nova. E eu que não gostava de pessoa nova, todo ano era pessoa nova. E aí você entra na escola, você tem que conversar com as pessoas que você não conhece, pra você fazer novas amizades. Então, assim... Quando eu tava vivendo, eu achava muito ruim. Mas depois eu achei muito bom, porque eu achei que mudou a pessoa que eu seria se eu tivesse continuado na mesma escola até o 3º. Então eu acho que... É a vida que chega e fala assim, vou fazer essa menina mudar mudar de escola todo ano. Vai ver se não vai gostar de pessoa, não. Mas acho que ajuda a gente a criar mais... Abrir a mente, né? Tinha mais flexibilidade mesmo. Mas enfim, era isso. O caderno de exercício da sua vida tava lá, mudar de escola todo ano. Conversar com pessoas diferentes. Vou começar a minha vida assim, não gostando de pessoas novas, mas aqui vai começar... O negócio vai virar. Como o próprio Sayuri disse, o negócio vai virar. Aí o negócio virou. Mas que interessante que você vê isso como um aprendizado, né? Sim. Legal. No final foi melhor, assim, pra mim, né? Eu acho que o que eu aprendi de diferente, né? Eu tive que... Né? Porque você aprende muito conhecendo outras pessoas, né? Estando em outras situações. Era muito confortável estar na situação que eu tava. Então, quando te tira um pouco da zona de conforto, faz você, de uma certa forma, melhorar, né? Isso não é pequeno não, só. Isso aí é uma boa experiência. Obrigado por compartilhar. E foi legal que isso aconteceu com você mais nova, né? É. Você ainda tava lá, amadurecendo, tava na fase de crescimento, entendendo a vida, assim. É que não é fácil, né? Não precisa acontecer isso nessa fase, quando a gente é mais novo, porque a gente não tem muita experiência, né? É verdade. Eu lembro quando eu tava na facu também, tinha um pessoal que, por exemplo, entra no primeiro ano. Aí eles foram o mesmo grupo o tempo todo da faculdade, assim. Eles faziam tudo junto. Aí eu, como reprovava muito, eu era um largado, né? Cada hora eu tava com um tipo de pessoa, né? No laboratório com os bichos que tinha. Aí, mas no final a mesma coisa que essa. Foi bom pra mim, porque eu conheci vários tipos de pessoa. Não é bom reprovar não, tem que estudar certinho e passar em tudo. Mas ter conhecido pessoas diferentes é interessante mesmo. Você sai da zona de conforto. Vamos pro terceiro tópico, que é os ciclos da vida. O que se pode concluir disso tudo é que o destino e a sorte são cíclicos. Há fases em que as coisas vão bem e há fases em que nada dá certo. Tempos de oportunidade e tempos de adversidade. Estes são os períodos que a gente cresce e produz nós. Os momentos de adversidade são os nós em sua vida, e tendo criado um, você pode avançar até a etapa seguinte. Portanto, quando a vida lhe parecer insuportável, pense que está passando justamente pelo processo de criar um nó, para depois continuar avançando rumo à etapa seguinte, do caminho do crescimento. Essa teoria dos ciclos da vida ela é bastante interessante, porque a gente sempre quer que a nossa vida esteja bem, ou que as coisas sempre funcionem, mas a vida não funciona assim. Ela tem ciclos, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. E a gente tem que aprender a viver dessa maneira. A viver não é mudar o imutável, é você aceitar o que não dá pra mudar
e buscar aprender e seguir em frente. Aceitação. Isso é importante, ter conhecimento desses ciclos da vida. Tem o como, né, do bambu. Possivelmente ele criou aquele como, aquela região de fortalecimento nas adversidades. Ela é necessário. É igual tem aquela reflexão aos pais, de gratidão aos pais que a gente sempre faz no seminário. E o mestre fala que a gente não teve o amor que a gente queria na infância, a gente teve o amor que a gente precisava. Muitas vezes a gente não tem o que a gente quer mesmo, a gente tem o que a gente precisa. A nossa alma precisa. Às vezes é isso. Mas isso tem significado dentro do ciclo da nossa vida. Senão não ia ter graça, né? É. Tipo, se tivesse tudo bem, todas as maravilhas sempre e tal, o que você aprendeu no final? Era melhor ficar lá no mundo celestial. Então a gente veio aqui. É legal ter os desafios aí na sua vida. Tipo, é um negócio diferente. Eu tô aqui com um negócio diferente, não sei o que eu faço. Não, vamos lá, o que eu tenho que fazer e conseguir sair daquela situação, né? Daí o próximo você consegue se desafiar pra alguma coisa muito maior. Um coisa muito maior, não. Alguma coisa muito maior. Fica tranquila, cara, que... E é assim que você vai se aprimorando, assim que você vai se desenvolvendo, né? Senão você acaba a sua vida no mesmo estágio que você nasceu, tipo, o que você vê da sua vida, sabe? Então, é isso. Encarar dessa maneira é importante, né? E saber que no ciclo, ou tanto o momento bom quanto o ruim, eles vão acabar. É um ciclo. Não precisa se apegar a nenhum dos dois. É importante saber viver os dois. Saber viver na adversidade, mas saber viver na felicidade também. Porque a tendência de quem vive na adversidade é não aceitar quando tá tudo bem. É o que o mestre fala, se apegar demais ao inverno. Fica muito apegado ao inverno e não acredita que coisas boas podem acontecer. Mas quando a gente passa por um período ruim, não quer dizer que no futuro não pode vir um monte de coisa boa. Pode sim. E aí, quando vem um monte de coisa boa, tem que ter a capacidade de aceitar o que é bom também. Porque quando a gente fala de aceitação, às vezes a gente pensa que é só aceitar o que é ruim. Se separar de quem a gente ama. Mas saber aceitar, a aceitação, ela envolve você saber aceitar o que é bom também. Por exemplo, enriquecimento, casamento, essas coisas aqui, união, elogio. Você saber aceitar é importante também. E não ficar negando o que é bom, oportunidade nova. Saber essas novas felicidades também, saber aceitar elas é importante. Essa aceitação, ela tem esse significado nos dois sentidos. Aceitar o que é bom também. É interessante isso aí. Quando você falou quando a gente tava falando de ciclo da vida, eu lembrei que a gente pode fazer uma analogia com videogame, né? Qual? Tipo, tem as fases. Videogame tem as fases, né? Você começa com o mais fácil lá, aí vem alguma coisinha assim, um pouco mais difícil. Aí você fala, passou. Agora vai pra próxima fase, um pouco mais difícil. Aí vai lá. Tem uma hora lá que você tá lá na última fase, tem um vilão lá que você tem que enfrentar, sabe? Então, mas assim, agora imagine se fosse todas as mil maravilhas do videogame. Isso é legal logo no começo. Eu falei, que videogame chato. Não tem nenhum desafio. Não tem nenhum desafio. Então é um pouco disso também, né? Então aceitar ambos os lados. Sim. A vida vai ter os dois, assim como tem dia e noite, primavera, verão e inverno. A nossa vida vai ter bons elementos ruins, momentos de fracasso, momentos de sucesso, ela tem tudo. Você esqueceu do outono. Primavera, verão, eu esqueci. Por isso que eu reduzo só pra verão e inverno, tá vendo? Obrigado, cara, por ter me corrigido. Então vamos lá, Cadê primavera... a estação que as folhas caem, os frutos Foi mancada com o outono, hein? Quando eu começar o outono, eu vou... mancada com o outono! Quando eu começar o outono, eu vou me desculpar, falar outono. Tava gravando o podcast e esqueci do senhor. As folhas não vão nem cair esse ano, entendeu? De tão chateado que ele vai ficar. Vai mudar o outono esse ano. Você vai passar por baixo de uma árvore, vai cair um monte de folhas. Ô, louco, velho! Isso aí já tá desejando mal já, hein, cara? Isso aí é... Orra. São os ciclos da vida. É não? Essa discussão vai longe, hein? Pensa que é um nozinho, assim, do bambu. Tô arrependido já de ter esquecido o outono. Agora chega. Você vê, eu reduzo pra verão e inverno pra não ter erro. Então é o mínimo de energia.
É o que o mestre falou, só não faço mais analogia com as 4. É muita estação pra minha cabeça. 4 estações é muita coisa. Só, a única coisa que eu lembro que é 4 é os 4 retos caminhos. Amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Agora as 4 estações do ano, too much. Meu, coitada da primavera e do outono, né? Por quê? Primavera, as flores. Poético. Verão e inverno, é muito mais fácil. Frio quente. É binário, acabou. Estoico. Ok. Lembrei da música do Sandy Júnior. Qual? Das 4 É, estações. então, Sandy Júnior. A Sayuri gosta. Eu gosto. No outono, assim. Você gosta também, Sandy Júnior? Eu gosto. Não, a minha irmã, Milky, ela ama Sandy Júnior. É? Ama. Aí, assim, ela tem todos os CDs e tudo mais, assim. Eu passei minha infância junto com ela, escutando tudo, assim. Eu sei tudo. Eu só não fui no show deles. Ai, assim. também não foi. Que muvuca, assim, não é comigo, assim, sabe? Ah, Eu é. A Sayuri gosta de ficar muvuca, né, Sayuri? quietinha. Eu não. Não? Eu não fui porque eu não consegui o ingresso, mano. Muito Ai, triste. Mas isso foi um como no bambu. Foi um momento de aprendizado pra você. Foi bem triste mesmo. É, acontece. É isso, com ar triste. A gente finaliza o episódio Que de isso? hoje. Vamos Não cantar, pode, vamos cantar. Cantar quando tiver 1000 inscritos no canal. Tá Aí bom. vamos cantar. Nossa, várias coisas, hein? Com esses 1000 inscritos. Vai ser um vídeo enorme, porque Aí vai ter que cantar tudo Sandy que tá Júnior. prometendo aí. Vai ter passar a que vestir primavera, também. virando outono e inverno e vamos estar gravando ainda o vídeo. Vai cair folha na minha cabeça. Vai cantar a música do Rei Leão. Canta o Hakuna Matata. Ele é mais alegre, É, né? Do que o. né? É. Mas eu não, a parte de ficar vestido de coringa não tava no script, não. Cariquio. Essa Tava parte- junto cara. com a Capitão Marvel. Nossa, Você tá ilesa, né, Karen? Você tá Sim. se safou disso aí. Vai ficar com a Exato. câmera só, né? Pode ser, pode ser. Como a gente pensa. É isso aí, então. Agradeço a todos os ouvintes e a Karen e a Sá também pela companhia. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Valeu.